Desde muito jovem eu conheci os espiritanos, fui batizado por um espiritano, que foi o Padre Cunha, que era o meu parco. Mas, além disso, na minha paróquia tinha um grupo de Aliama, então eu conheci os espiritanos, outros espiritanos além do meu parque, que é o Padre Cunha, através dos encarregados que iam visitar os grupos de Aliama. E então, depois, comecei a participar dos encontros vocacionais que os espiritanos tinham e depois, quando tinha 14 anos, entrei para o seminário, para a Silva, e depois dessa fase, então aí fui fazer o estágio na Amazónia, no distrito de Tefé, onde os espiritanos trabalham, e aí fiz o meu estágio missionário com o Padre Hugo. Depois da Amazónia eu estive em França a fazer noviciado, voltei e estive no Porto. E no Porto foi quando eu tive mais contacto com os Jovens Sem Fronteiras. E, claro que sempre, durante a caminhada, sempre ia participando de algumas atividades. E então aí, sobretudo semanas missionárias, juntamente com o Padre Zé Manel. Depois, quando chega um momento em que se faz o pedido para a nomeação missionária, então aí entro em contacto a partir de Roma para haver a possibilidade de eu ir para a Bolívia. E então eu disse que não havia dificuldade nenhuma, que aceitava ir, então fomos para a Bolívia. Na adaptação, mais difícil, talvez entender as diferenças culturais, porque a Bolívia tem já, num país que é 10 vezes maior que Portugal, no nível de território, mas que tem a mesma população que Portugal, 10 milhões, mais ou menos, tem 37 línguas indígenas, não é, oficiais. E então, e depois tens, sobretudo, o mais difícil talvez foi adaptar-se a essa diversidade. Eu acho que o mais fácil talvez tenha sido, ali na região onde estamos, a parte da comida, mas também o contacto assim primário com as pessoas. Então, ultimamente temos um pouco a pastoral juvenil que tentamos várias vezes criar, mas que nem sempre avançou para a frente, e que este ano, através de um curso para lideranças juvenis que fizemos, a nível das paróquias espiritanas, então começou um grupo jovem e estão bem animados agora. Depois temos também o grupo dos acólitos, não é? Que durante bastante tempo foi uns 3 ou 4, atualmente está crescendo o número. Depois temos a catequese, depois temos também tem 2 grupos basicamente de estilo carismático, não é? Depois temos também uma orquestra de violinos e dessas de cordas. Depois ultimamente apostamos também nos cursilhos de cristandade como maneira de atrair e chamar pessoas adultas, não é, para a vida paroquial. E tem sido bastante positivo, porque daí temos também conseguido alguns líderes. A nível social, temos a nível mais do Natal, se desenvolve uma campanha como se diz aqui, de presentes, não é, para as crianças. Se busca angariar bastantes presentes para depois levar, sobretudo, nas comunidades mais afastadas da paróquia, onde as pessoas são mais pobres, não é? Então, para que as crianças tenham um presente de Natal, não é? Pois assim, de maneira organizada, não temos ainda uma pastoral nem Cáritas, não é? No sentido porque, como eu lhe expliquei há um bocado, não temos líderes ainda formados. Estamos numa fase de começar, digamos, coisa lenta, mas começar líderes para conseguir alcançar esse objetivo de ter uma resposta mais social. A nível de desafios, o grupo tem 3 grandes desafios. Em primeiro lugar é a questão do número de pessoal, não é? É um grupo que, pelo facto de não ter nenhum boliviano, serem todos estrangeiros, e sobretudo a maioria dos que estamos lá, todos os que estamos lá, chegamos à Bolívia como nomeação missionária, digamos que é depois da ordenação vamos para um país. Isso leva muitas vezes a uma certa dificuldade de adaptação, então alguns foram saindo, então leva a um entrar e sair de pessoal muito grande. E leva a uma certa dificuldade de estabilidade da missão. Por um lado o pessoal, segundo a autonomia financeira, então digamos um grupo que está a nascer. A nível do autofinanciamento é um grande desafio. Nesse aspecto, digamos, temos um projeto atualmente da produção de cacau. Estamos a plantar plantas de cacau para que dentro de uns 3, 4 anos possamos ter
a produção de cacau e a partir da venda desses cacaus se possa também depois ter as entradas necessárias para a vida da missão no dia-a-dia, não é? E, sobretudo, também ajudar a desenvolver outros tipos de projetos, sobretudo a nível social, que quase sempre falham por causa da questão do autofinanciamento, né? Da sustentabilidade. Depois, num segundo processo, será uma certa organização dos produtores que existem na região para talvez chegar à formação de uma marca, de um chocolate próprio da região que leva ou incentive também a produção do cacau na zona, uma vez que essa zona é uma zona a nível ecológica é amazónico, não é? Então, e o meio das produções que se pode realizar nessa região, uma delas é o café, outra é o cacau e outra é um pouco, digamos, o gado, não é? As cabeças de gado. Mas, e muitas vezes aí se investe em outro tipo de agricultura que não é própria ou adaptada, que muitas vezes leva ao desmontar ou cortar as árvores, não é? E plantar, e depois o solo, passado um tempo, já não serve para nada, não é? Então, dentro das características do solo e do meio ambiente envolvente, se tem que incentivar a produção de café e de cacau, não é? Então, assim, é uma maneira também de trabalhar a ecologia, né? E de maneira sustentável, né? Digamos, se produz algo que não leva à destruição do meio ambiente. A nível histórico, tivemos um grande contributo na pastoral penitenciária, fundamentado na ideia de que o preso se pode reabilitar, né? Se pode realmente ajudá-lo a que, quando saia da prisão, possa ser mais fácil muitas vezes voltar a inserir-se na sociedade, não é? E que a prisão não seja uma escola de crime, não é? E então se desenvolveu vários projetos a nível sociais, não é? Com grandes ONGs e associações internacionais, sobretudo mais de Espanha e da Alemanha, que financiaram vários projetos para a capacitação e, sobretudo, a formação e a construção de ateliês nas diversas prisões para que eles possam não só manter-se dentro da prisão, mas também possam depois, quando saírem de lá, ter um ofício. Atualmente trabalha também a nível da pastoral da saúde, na visita dos doentes nos hospitais, e depois também, ultimamente, temos trabalhado na parte do sínodo da Amazónia, né? Então, que está a preparar e está a trabalhar bastante na questão da consulta, mas também de preparar novos caminhos, de trabalhar não só uma ecologia integral, mas também a defesa dos povos indígenas, né? Porque uma das dificuldades na Bolívia é que muitos indígenas da zona ocidental vêm para a zona oriental e aí já deixam de ser indígenas, passam a ser colonos, passam a ser imigrantes como nós também, e muitas vezes abaixo esse teto de serem indígenas se comete muito atropelo da natureza, não é? E é o que se está a passar atualmente nesses fogos que temos visto na televisão, não é? Onde já se destruíram mais de 2 milhões de hectares, não é? Uma área enorme e que afeta não somente a vida e o pulmão do mundo, mas sobretudo afeta a vida dos mais necessitados, daqueles que não têm voz, aqueles a quem o governo não lhes dá ouvidos, não é? Então, e a Igreja aí exerce um trabalho bem específico e temos trabalhado um pouco nessa área.